Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, versículo de número 3 até o versículo de número 11. Nós vamos meditar nesse texto nesta noite em nome de Jesus. Marcos capítulo 2, do verso 3 até o verso de número 11. Abra sua Bíblia, por gentileza. A palavra de Deus, meus irmãos, nos diz assim: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levando por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali, arrazoavam em seu coração: por que fala ele desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo o seu espírito, que neles havia arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, verso 11: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pai amado e Pai querido, nós agradecemos pela palavra do Senhor e pelo teu cuidado. Nós agradecemos porque o Senhor é o supremo pastor dessa igreja. Te louvamos, ó Deus querido, porque hoje o Senhor trouxe o teu povo à tua casa, os despertou e continuará fazendo isso, porque a igreja é do Senhor Jesus, comprada com teu sangue precioso. E agora, ó Pai amado, que abrimos a tua palavra, e agora, Pai querido, que vamos meditar na tua palavra, suplicamos, ó Deus, que essa palavra fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Pedimos a tua misericórdia, a tua bênção sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero nessa noite meditar com vocês sobre amigos que fazem a diferença. Esse é o tema do meu sermão nessa noite. Amigos que fazem diferença. O contexto, meus irmãos, de Marcos aqui nos aponta algumas coisas interessantes. Primeiro, um ambiente de grande expectativa. Esse era o ambiente de grande expectativa. Uma necessidade humana profunda. Tinha ali um homem que precisava ter um encontro com Jesus. Uma ação ousada dos amigos. Eles rompem ali o eirado e os colocam aos pés do Senhor Jesus. Uma revelação poderosa da autoridade do Senhor Jesus. Perdoar os pecados e logo depois dizer para ele: vai para a tua casa, levanta daí, vai cuidar da sua vida. É interessante notarmos, meus irmãos, que a palavra de Deus nos mostra que ninguém caminha sozinho na vida. E o que dirá na vida cristã? Ninguém caminha sozinho. É interessante, meus irmãos, que quando eu pensei no tema do sermão, eu falei: meu Deus, eu preciso falar de algo que eu gosto e daquilo que da verdade vai falar o coração da tua igreja, e amigos que fazem a diferença. Nós temos alguns amigos na nossa vida que fazem diferença. Eu tenho amigos que fazem grande diferença na minha vida, e acredito que você tem. Mas acredito também que tem pessoas no nosso meio que não têm amigos. E nós vamos entrar nesse assunto, meus irmãos, porque Deus, em sua sabedoria, nos colocou em uma comunidade, a igreja. Quando Ele organiza a igreja, quando Ele institui a igreja, Ele fala assim: vocês vão viver como irmãos, irmãos em Cristo. A comunidade criada e organizada pelo Senhor Jesus já está há mais de 2000 anos, enfrentando dificuldades, enfrentando problemas, atravessando séculos, mas ela continua sendo firme, porque a igreja, quem comanda é o Senhor Jesus, e nós somos irmãos e amigos uns dos outros na jornada a qual Ele tem preparado para nós. E dentro dessa comunidade, então, meus irmãos, um dos instrumentos mais poderosos que Deus usa é a amizade cristã. Tem gente que vem à igreja, muitas vezes nem por causa do pastor, e louvado seja Deus por isso,
mas vem por causa do amigo. O amigo vai, a amiga vai, o irmão vai, eu quero vê-lo, eu quero encontrar com ele. E isso é comum, meus irmãos, isso é natural dentro da igreja. O fato, meus irmãos, é que amizades podem levantar e amizades podem derrubar. Aproximar-se de Deus ou afastar-se de Deus. Os amigos podem fazer isso. Pode fortalecer a nossa fé ou pode enfraquecer a nossa fé. No texto que nós lemos, meus irmãos, encontramos um homem completamente dependente. Esse homem era dependente, esse homem era paralítico, esse homem era incapaz de ir até o Senhor Jesus sozinho, e esse homem era limitado por suas forças. Esse é o retrato que nós vemos nesse texto sagrado. Mas de repente, meus irmãos, surgem os amigos do paralítico, os meninos que devem ter jogado bola junto, pescado junto, feito algumas coisas junto. Gente, o menino ficou doente, ficou paralítico, é o nosso amigo, nós temos que ajudar ele, vamos levar até Jesus, porque ele precisa ter um encontro com Jesus, porque quem sabe o Senhor Jesus pode mudar a história dele, transformar a vida dele e abençoá-lo no nome do Senhor. Meus irmãos, ele tinha algo mais precioso, os amigos que faziam diferença. Não tinha saúde, era incapaz, era limitado, mas ele tinha algo muito precioso. Ele tinha o quê? Os amigos. Você tem amigo? Precisa pensar nisso aí. Se você não tem, você tem que arrumar uns 5 para começar. Amigo mesmo, faz amizade, gente. E a gente precisa caminhar nesse princípio, porque o nosso grande pastor John Knox, fundador do presbiterianismo na Escócia, ele enfatiza que a igreja é como uma comunidade visível de fé. O relacionamento entre os irmãos deveria e deve demonstrar amor, unidade e fidelidade a Deus. Isso servia, meus irmãos, como testemunho público de que a igreja é diferente, não é qualquer instituição, porque ela é organizada, ela é sustentada pelo Senhor Jesus. E é por causa, meus irmãos, desses amigos, que esse paralítico, que a sua história mudou completamente. Os amigos ajudaram ele. E é por causa então desse princípio que surge a grande pergunta da noite, para nós trabalharmos pelo menos 3 respostas, para você sair daqui pensando na matéria. A pergunta é a seguinte: que tipo de amigo temos sido dentro da igreja do Senhor Jesus? Que tipo de amigo? Você só vem aqui e adora e vai embora, ou você vem e participa? Você tem saudade da igreja? Você tem saudade dos seus amigos que estão na igreja? Eu sou saudosista demais da conta, meus irmãos, porque eu tenho saudade do meu povo. De vez em quando, a minha cabeça roda o filme. Vai lá naquela igreja, Jesus, abençoa aqueles irmãos. E eu tenho irmãos aqui até hoje me ligam: pastor, o senhor assumiu? Pastor, não, eu estou em Mariana, meu filho, vem tomar um café comigo aqui correndo. É bom demais ter amigos, é ou não é? Os amigos nos ajudam, meus irmãos, nos encorajam. E você pode ter amigo dentro da igreja e fora da igreja, que não há nenhum problema. Mas qual é o problema que a gente encontra hoje? É que nós temos gente que está dentro da igreja, mas não tem amigos dentro da igreja. E eu queria desafiar você nessa noite a pensar nos amigos que você está perdendo por não ter a amizade deles dentro da igreja. 3 princípios importantes que eu quero deixar com vocês aqui nessa noite, trazendo resposta para essa pergunta. A primeira, meus irmãos: amigos que fazem diferença levam pessoas a Jesus. Amigos que fazem diferença levam pessoas a Jesus. Se você pegar o verso 3 do texto lido, vai dizer assim: trouxeram-lhe um paralítico. Quem trouxe? Os amigos se juntaram. É interessante, meus irmãos, que o texto é simples, mas profundamente impactante para a nossa vida. Esses homens reconheceram 2 coisas importantes. A primeira coisa, a condição do amigo. Ele não tem condição de chegar até o Senhor Jesus. Vamos arrumar um jeito
de fazer esse paralítico, nosso amigo, chegar até o Senhor Jesus. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade, a suficiência de Cristo. Eles tinham a certeza que somente o Senhor Jesus poderia, como resolveu o problema daquele paralítico em nome do Senhor. Então, meus irmãos, eles entenderam que o problema era grande, mas Jesus era maior. E isso, tomaram uma decisão muito importante naquele dia, naquele momento, de levar aquele homem até Jesus. Meus irmãos, nós temos que pensar nisso. Nós temos que ter amigos no futebol, na academia, na ginástica, na hidroginástica, na caminhada, na rua, na vizinhança, no trabalho, em qualquer lugar. Mas você tem que falar assim: meu querido, eu queria levar você até Jesus, para que você conhecesse o Deus que eu sirvo, o Senhor que eu sirvo e a esperança que eu tenho no meu coração. Meus irmãos, é interessante que eles não ficaram lamentando, os amigos, não ficaram conversando ou aconselhando, os amigos decidiram agir. Vamos fazer alguma coisa, gente. Vamos parar de conversa. Vamos resolver o problema do rapaz. E na igreja hoje, meus irmãos, existem muitos paralíticos espirituais. Pessoas desanimadas, pessoas afastadas, pessoas presas ao pecado, pessoas sem força para buscar a Deus, e Deus nos chama hoje para sermos instrumentos na vida dessas pessoas, no nome do Senhor Jesus. É isso, meus irmãos. Você precisa ajudar o que está paralítico espiritualmente falando, ele está desanimado, vai até a casa dele, liga para ele, toma um café com ele, leva um bolo para ele, faz qualquer coisa, meu filho, em nome de Jesus, por favor. Ele está afastado? Vai lá até ele, encoraja ele, anima o coração dele. Ele está preso ao pecado, alguma coisa o levou para o mundo do pecado, ele está preso nas garras do diabo, e ele precisa que você ajude ele em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, ser um amigo que leva ao Senhor Jesus significa algumas coisas bem importantes. Primeiro, orar por alguém de forma intencional. Tem que orar por alguém de forma intencional. Você tem que falar assim: gente, todo terceiro domingo nós tiramos férias juntos, nós brincamos de bola junto uma vez por semana, então nós vamos fazer o seguinte: todo segundo domingo, todo quarto domingo, ou toda quarta-feira, nós vamos estar na igreja para a gente estudar a Bíblia, para a gente ouvir a palavra de Deus, para a gente cantar o Senhor. Vamos fazer alguma coisa, meu irmão, porque disso pode surgir pessoas que vão se aproximar do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai dizer assim: estão perdoados os teus pecados, você está curado, vai cuidar da sua vida em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, orar por pessoas de forma intencional, trazer a igreja, meus irmãos. Hoje, graças a Deus, o nosso povo é um povo que tem carro. Pode contar no dedo quem não tem. Tem gente que tem 2. Bota o carro para trabalhar, meu filho. Mariana é pertinho, é 3, 4 quilômetros. Dá um jeito de gastar essa gasolina que está ficando mofada no tanque. Vamos embora, vamos trabalhar. Então, meus irmãos, é trazer para a igreja, é discipular essa pessoa. Pastor, eu preciso discipular alguém. Eu vou te ajudar nisso, querido. Você precisa se mobilizar, você precisa pensar em compartilhar a palavra. Você compartilha um monte de coisa na semana, mas não compartilha a palavra. Precisa pensar nisso. O fato, meus irmãos, é que não é apenas ajudar na vida, mas é ajudar na eternidade. Uma igreja, queridos, pode estar cheia de gente, mas vazia de relacionamentos transformadores. Cheia de gente, mas ninguém conhece ninguém. Todo mundo com medo um do outro. Tem medo de pedir oração, tem medo de aproximar, tem medo de conversar, tem medo de um monte de coisa. Cadê o Senhor Jesus no meio da história, meus irmãos? Meus queridos, vamos resolver isso. Nós não somos um clube, somos uma igreja. Nós não temos qualquer dono, nós temos o soberano que é o dono de todos nós, o Senhor Jesus.
Porque, meus irmãos, muitos convivem, mas poucos conduzem a Cristo. E a pergunta é, queridos irmãos, quem você tem levado a Jesus ultimamente? Os amigos se dizem, nós vamos dar um jeito, bota o rapaz na maca, cada um pega numa ponta, e nós vamos dar um jeito, não tem jeito, tem muita gente, tem multidão, tem o eirado, vamos subir nesse lugar, vamos botar esse moço aos pés de Jesus, e deixa com que Jesus resolva o problema dele. Você precisa colocar uma coisa na sua cabeça, meu irmão, que algumas coisas é você que tem que fazer, e outras coisas deixa com Jesus, porque Ele é quem resolve e faz no nome dEle. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa é a primeira coisa que eu queria pontuar com vocês nessa noite. Amigos que fazem a diferença levam pessoas a Jesus. Segunda grande verdade, meus irmãos, que eu queria aqui deixar com vocês nessa noite, que amigos que fazem a diferença superam obstáculos. Marcos capítulo 2, o verso 4, que nós lemos, diz assim: não podendo aproximar-se por causa da multidão. Aqui agora, meus irmãos, surge o impedimento. Olha o que é impedimento. A casa está cheia, não há acesso, a situação parece impossível. É a desculpa que você está pedindo para Deus todo dia. Senhor Jesus, a casa está cheia, não dá para levar na igreja. Está chovendo, não dá para levar na igreja. Não atendeu o telefone, não dá para levar na igreja. Não vi na rua hoje, não dá para levar na igreja. Meus irmãos, esse era o momento de desistir daqueles meninos. Vão desistir, gente? Não dá. Vão desistir. Está cheia a casa, não tem acesso, parece impossível, vamos embora para casa todo mundo. Ô paralítico, fica aí, meu filho, resolva sua vida. Contudo, meus irmãos, vamos entender que esses homens escolheram o quê? Perseverar. A palavra é perseverança. Você já lidou com alguém que de repente só puxa para trás? Isso é característica de quem está em depressão, sabia disso? Não vai dar certo, não vai funcionar, não rola, não dá. E eu disse assim, vai dar sim, em nome de Jesus, nós vamos passar para o lado de cá, nós vamos desviar o trânsito, nós vamos chamar o prefeito, nós vamos chamar quem quer que seja, mas nós vamos dar um jeito no nome de Jesus, porque nós queremos que essa pessoa tenha acesso ao Senhor Jesus. Eles fizeram, meus irmãos, o improvável. Subiram no telhado, abriram o teto, desceram o paralítico diante de Jesus. Isso revela algo profundo, meus irmãos. A verdadeira fé não está diante dos obstáculos, ou não para diante dos obstáculos, ela prevalece diante dos obstáculos. A gente precisa ser mais corajoso, mais destemido, mais ousado, mais determinado, mais corajoso em todos os aspectos e sentidos. Eu queria aplicar isso à sua vida nessa noite, meu irmão, dizendo que na vida da igreja os obstáculos são reais. Bem-vindo à igreja do Senhor Jesus, porque aqui os obstáculos são reais. E eu vou dizer aqui porque são reais. Sabe por quê? Porque nós temos pessoas difíceis na igreja. Tem gente que acha que é dono da verdade. Tem gente que acha que tem tudo ser do jeito dele. E não é, meus irmãos. Aqui é do jeito de Jesus. As pessoas mais difíceis, as pessoas que você tem que mais se aproximar dela para relacionar, amar elas e fazer uma amizade boa no nome de Jesus. Situações demoradas, falta de resposta imediata, cansaço emocional, meus irmãos, uma geração cansada. Pensa numa geração cansada, que só pensa em dormir, que só pensa em descansar. Não pode ver um sofá que está deitado? Misericórdia. Meus irmãos, nós temos que reagir. O povo de Deus tem que reagir. Mas quando falamos, meus irmãos, os amigos espirituais, no caso específico desses amigos aqui, esses amigos não desistem de pessoas, não abandonam no meio do caminho, não se cansam de fazer o bem. Sabe por quê? Porque quem ama permanece. Quem ama permanece. Quantas pessoas hoje, meus irmãos, estão longe de Deus porque alguém desistiu delas cedo demais?
Não desista. Dá uma olhada em volta. Você precisa pensar em alguém que passou pela sua vida, que você precisa visitar amanhã. Você precisa fazer uma ligação de vídeo amanhã. Você precisa resolver isso hoje, talvez, em nome do Senhor Jesus. Sabe por que a gente precisa fazer isso, meus irmãos? Porque Deus nunca desistiu de nós. Nunca desistiu de mim. Eu sou pecador. Todo dia dá vontade de abandonar o barco. Eu falo, não, vamos firme, meu filho. Vamos junto, vamos embora. Vamos caminhar. Vamos para cima. E a pergunta é, meus irmãos, para você refletir nessa noite: de quem você já desistiu, que talvez Deus esteja chamando você hoje para retomar o cuidado para com essa vida? Você já desistiu de alguém? Do seu amigo? E Deus está te falando assim: meu querido, não desista, retome as tratativas, cuide do seu amigo, cuide da sua amiga, cuide do seu querido, vamos lá, meu irmão, porque o exemplo que nós temos aqui, meus irmãos, é que esses amigos desse paralítico não desistiram diante dos obstáculos que eles tinham aqui. Eles subiram ao telhado, eles abriram o teto e eles levaram o paralítico e desceram com o paralítico até os pés do Senhor Jesus. A gente não vê mais o paralítico na história. A gente só vê agora um grupo reclamando: ele não pode fazer isso não, mano. Ele não pode fazer isso não, Jesus não pode fazer isso não. Eu falei assim: qual que é mais fácil, gente? Dizer que está perdoado dos seus pecados, ou falar com o paralítico: vai para a sua casa, levanta do seu lugar e vai embora em nome do Senhor Jesus? Qual que é mais fácil? Meus irmãos, nós estamos lidando, e a igreja de Cristo precisa entender isso, que nós estamos lidando com o Senhor Jesus. Não mudou, não muda, e Ele continua sendo o mesmo Jesus que esteve lá naquele momento com os paralíticos. A sua presença é real nas nossas vidas. Então, meus irmãos, diante dessa verdade citada aqui, amigos que fazem diferença, duas verdades para você guardar no seu coração. A primeira verdade: amigos que fazem diferença levam pessoas a Jesus. Segunda grande verdade: amigos que fazem a diferença superam os obstáculos. E para a gente encerrar, meus irmãos, amigos que fazem diferença têm fé para ver milagres. O texto, meus irmãos, é de Marcos 2,5, pegando também o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12. Vendo-lhes a fé. Meus irmãos, esse aqui, podemos afirmar aqui então que isso aqui é o ápice do texto. Jesus não apenas vê o paralítico, mas ele vê a fé dos amigos. Ele olha para os amigos, mas ele fala assim: gente, tem alguma coisa maravilhosa acontecendo aqui, porque os meninos, os amigos do paralítico decidiram trazer até aqui, eles têm fé, eles creem que eu tenho poder para resolver o problema do colega deles. Isso é, meus irmãos, simplesmente extraordinário. Esse é o nosso Senhor Jesus. A fé deles, meus irmãos, resultou em perdão dos pecados, cura do corpo. E aqui nós temos uma verdade central, meus irmãos: o maior milagre não foi o homem andar, mas foi o homem ser perdoado pelo Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? O maior milagre não foi o homem andando para lá e para cá, mas foi o próprio Jesus. Olha, você está com seus pecados perdoados, meu filho, vá em paz, em nome do próprio Deus. Meus irmãos, é isso que a igreja precisa entender e fazer. Você tem amigos, sejam homem ou mulher, que precisam de ser levados até Jesus, e você não pode desanimar. Junte-se com 2 ou 3, com 4, com mais, e leve pessoas até Jesus, como fizeram esses paralíticos aqui, meus irmãos. Como fizeram esses homens com o paralítico. A fé verdadeira, meus irmãos, confia no poder de Jesus, descansa na graça de Deus, atua mesmo sem resultados imediatos. Esses amigos aqui acreditavam e criam que se chegássemos até Jesus, tudo poderia mudar. Esses amigos falaram assim: gente,
Vamos supor que fosse os 4 amigos. Gente, olha, um querendo desistir. Não vamos, gente, porque é o seguinte: eu creio e você também crê que esse menino, o paralítico, que se ele chegar lá até os pés, o Senhor Jesus vai resolver o problema dele, gente. E nós queremos esse amigo junto de nós, de novo. Para a gente poder fazer as coisas junto, a gente caminhar junto, ir para a igreja junto, cantar na igreja junto, adorar o Senhor Jesus junto, distribuir folhetos junto, fazer um monte de coisa juntos em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, na igreja de Cristo, precisamos de amigos que intercedem com fé. Interceda com fé. Eu estou orando e você vai orar junto comigo. Senhor Jesus, salva uma geração de jovens da nossa cidade, em nome de Jesus. Salva os adolescentes, Senhor Jesus. Traga as crianças para a igreja, meu Pai. Os casais com problemas, com dificuldades, vivendo na idolatria, no que for que estiver vivendo, que o Senhor usa a igreja, usa esse povo do Senhor para poder alcançar essas pessoas. Nós temos que crer nisso, meus irmãos, porque a mensagem que nós temos é de um Jesus que muda e transforma as pessoas, como transformou minha vida e transformou a sua. Precisamos, meus irmãos, além de interceder, crer na transformação. Precisamos, meus irmãos, entender outro ponto importante: não perder a esperança. Amigos que dizem, eu creio que Deus pode mudar a sua vida ou essa vida. Às vezes, meus irmãos, Deus usa a fé de alguém para sustentar outro que já não consegue mais crer. É o que acontece, muitas das vezes. E a pergunta para você levar para sua casa nessa noite, para o seu coração é: você tem sido alguém que fortalece a fé dos outros ou alguém que enfraquece? Deu para entender? Você tem sido alguém que encoraja, que meus irmãos vão para cima. Jesus no comando, meus irmãos, Ele é o nosso general. Temos que trabalhar, meus irmãos, porque Ele está voltando para buscar a sua igreja. Isso pode ser hoje, ou daqui 10.000 anos, mas eu tenho que pregar do mesmo jeito, com a mesma alegria, com a mesma intensidade, porque essa é a ordem do meu Senhor Jesus, do meu general. Resumindo, meus irmãos, amigos que fazem diferença são aqueles que levam pessoas a Jesus, superam os obstáculos com perseverança, vivem e exercitam a fé no poder de Deus. E finalmente, meus irmãos, eu quero aqui concluir a minha breve mensagem aos irmãos nessa noite, dizendo que esse texto não é apenas sobre milagre, não é sobre milagre, é sobre relacionamento que Deus usa para transformar vidas. Aquele paralítico chegou até Jesus porque teve amigos. Eu estou chegando agora, meus irmãos, para a igreja. Tem só 14, indo para 15 meses que eu estou aqui com vocês. Eu já fiz alguns amigos nessa igreja, graças a Deus. Já fiz amigos fora da igreja, sabiam disso? Tem que fazer. E eu queria que você, meu irmão, em nome de Jesus, entendesse isso. De repente, a amizade que foi quebrada, que você possa reconstruir essa amizade. Para de ser orgulhoso, para de ser arrogante, ser prepotente, quebra o seu coração diante de Deus, permita que Deus em Jesus te molde, te transforme e te faça amigo de novo de alguém que precisa. Aquele paralítico, meus irmãos, chegou até Jesus porque teve amigos, e agora a palavra de Deus nos confronta o coração, fazendo algumas perguntas para nós essa noite. Primeira pergunta: temos sido amigos que carregam ou que ignoram? Amigos que carregam ou amigos que ignoram? Como é que está isso aí? Temos perseverado ou desistido facilmente? Resolva isso aí. Temos levado a Cristo ou apenas convivido superficialmente? Não dá para brincar de igreja. Igreja tem que ser levada a sério.
Você tem que orar pela sua igreja, orar pela sua vida, orar, participar, você tem que se envolver, você não pode deixar de participar, queridos, porque isso é tudo que o seu inimigo número 1 deseja de você, que você desanime. Ele coloca na sua cabeça aquilo que você acha que é verdade, que é para outros fins. Queridos, tudo que fazemos nesse lugar aqui visa unicamente a glória do nosso Senhor Jesus. É para o Senhor Jesus. Doa a quem doer. Nosso louvor, nossa adoração, nosso serviço, nossa alegria, nossa motivação, ela é para o Senhor Jesus. A igreja precisa, meus irmãos, de menos espectadores e mais amigos comprometidos. Eu fiquei imaginando a cena, não está isso na Bíblia. 4 amigos se levantou, mas de repente ele tinha mais amigos. Os outros amigos ficou assistindo. Vamos ver se os caras dão conta. Tem gente na igreja assim, meu irmão. Estou pagando para ver resolver isso. Para de ser espectador, meu filho. Vamos para cima, entra com a gente no serviço. Bota a mão, meu filho, vamos trabalhar. Vamos pegar firme. Reclama menos e trabalha mais. A minha oração, meus irmãos, é que Deus levante nessa igreja, a igreja do Senhor Jesus nesse lugar, a igreja presbiteriana Ebenezer, amigos que se importam, amigos que perseveram e amigos que creem, porque amigos que fazem diferença participam da obra de Deus na vida das pessoas. Se você não tem um amigo, você pode me procurar que eu quero ser seu amigo. Pastor, não tem amigo nesse lugar. Eu quero ser o seu amigo. Eu quero ajudar você. Porque é uma troca. Eu te ajudo e você me ajuda. Vamos pensar nisso, meus irmãos. Vamos trabalhar nessa direção. O evangelho é para ser vivido com intensidade, com alegria. É o que cantamos, é o que pregamos e o que vivemos lá fora tem que ser a mesma coisa. Não pode ser diferente. Eu estava hoje, depois da escola dominical, observando as nossas crianças aqui na igreja, correndo pelo pátio da igreja. E eu observei algo muito interessante. Como as crianças têm facilidade de fazer amizade. Nunca viu, nem sabe o nome direito, mas está brincando. Está brincando, está andando junto, acabou. E aí, meus irmãos, as nossas crianças nos dão esse exemplo de que ser amigos uns dos outros é bom para a convivência. Então traz seu filho para a igreja. Aproveite seu filho está brincando e faça umas boas amizades aí. Adiante seu almoço no domingo, querida, para você ficar depois da escola dominical aqui, batendo um papo, uma prosa. Aproveita e faz tudo junto. Tem gente que tem uma pressa de ir embora, não tem, gente? Normal, que tem os seus compromissos. Mas tem alguém que não tem pressa, alguns daqui que eu conheço. E particularmente também eu não tenho pressa. Porque eu gosto da conversa, gosto do papo e gosto de desenvolver as minhas amizades na vida da igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, que Deus em Cristo nessa noite nos abençoe para a glória do seu nome. Que nós possamos guardar no nosso coração essa palavra de hoje. Amigos que fazem diferença. São amigos que levam pessoas a Jesus, são amigos que superam os obstáculos e são amigos que têm fé para ver milagres na vida dos seus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Fica de pé no seu lugar, vamos orar, colocar a sua vida diante de Deus. Quero pedir a Jesus que nessa noite, esteja trabalhando no seu coração. Se você não tem amigo nessa igreja, peça a Deus, eu queria ter pelo menos uns 3 amigos nessa igreja. Peça a Deus para fazer amigos aqui. Os resultados serão maravilhosos.
E tira da sua cabeça que isso aqui é um ponto de encontro. É também, mas é um ponto de encontro de irmãos e amigos em Cristo, no nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, nessa noite nós oramos pela Tua igreja, Teu povo aqui reunido nesse lugar, e colocamos, ó Deus, cada um deles em Tuas mãos, suplicando que a graça e o amor do Senhor esteja sobre suas vidas, ó Pai. Acabamos de ver aqui, ó Deus, a ação de 4 amigos que ajuda, que colabora com um paralítico, ó Deus, e ele é levado até Jesus, e ele tem um encontro com Jesus, e ele é perdoado de seus pecados, e ele, na verdade, é curado da sua enfermidade. Louvado seja o Senhor por isso, ó Pai. Oramos, ó Deus, porque acredito muito que o Senhor está trabalhando na vida da igreja, na vida dos adolescentes, na vida dos jovens, na vida dos homens, das mulheres, ó Deus, na vida de toda a Tua igreja, meu Pai. Onde houver o obstáculo, a dificuldade para a construção de amizades, que o Senhor possa desmanchar, desfazer no nome de Jesus, ó Pai querido, para que possamos ter amizades sólidas, firmes, construídas com a bênção do Senhor, para a glória do Senhor, nesse lugar, no nome de Jesus. Nós oramos, ó Pai, te agradecendo, porque hoje é o domingo, dia do Senhor, um dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Um dia para adorá-lo, para bendizer, um dia para agradecer o Senhor pela bênção da salvação. Agradecer, meu Pai querido, pelo Teu cuidado. E talvez, meu Pai, esteja nessa noite pessoas conosco que estão ainda indecisas, não conseguem dormir, não conseguem ter uma vida tranquila, porque ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus, estão cheios de preconceito, estão no seu pedestal. Senhor Jesus, que o Senhor possa nessa noite quebrar as barreiras, quebrar as dificuldades, meu Pai, e mostrar para essas pessoas o quanto o Senhor os ama e a obra poderosa e maravilhosa que o Senhor pode fazer na vida deles, desde que se quedem aos Teus pés e adorem o Senhor como Deus. Ó Deus e Pai, ajuda-nos, transforma-nos, ó Pai, perdoa os nossos pecados, Senhor, tira a nossa petulância, a nossa arrogância, quebra-nos, ó Deus, faz-nos vaso novo na Tua presença, em nome de Jesus, ó Pai. Essa igreja é Tua, comprada com Teu sangue precioso. Pai amado, trabalhe no coração dessa igreja, usa, Deus, cada um de nós, porque esse ano, ó Deus querido, nós estamos trabalhando quem é você no corpo de Cristo. E que os irmãos possam descobrir, meu Pai, quem é cada um no corpo de Cristo, para desenvolver os seus dons, desenvolver os seus talentos e ser uma bênção dentro da igreja, uma bênção fora da igreja, uma bênção para a cidade, uma bênção para o nosso país e uma bênção até para fora do nosso país, meu Pai. É o que te pedimos nessa hora, meu Pai, suplicando que o Senhor continue conosco. Dá-nos uma semana de paz e alegria, uma semana de expectativas novas, uma semana de oportunidade para servir com alegria, meu Pai. Deus querido, te pedimos que nos ajude nisso. Oramos, ó Deus, pelos fracos na fé. Oramos, ó Deus, pelos depressivos, aqueles que estão em depressão ou pensando que estão em depressão. Mas o Senhor possa agora entrar com providência nessa vida e nesse coração e romper, ó Deus, os laços da depressão, trazer uma nova vida, uma nova oportunidade, ó Pai, que possam buscar ajuda, que possam buscar a ajuda também do Senhor, ó Pai, para resolver as suas lutas, os seus dramas pessoais, no nome de Jesus. Tira, meu Pai, todo e qualquer pensamento contrário à Tua palavra. Tira, meu Deus, tudo aquilo que impede a Tua igreja crescer, da Tua igreja se fortalecer. Somos o Teu povo, o Senhor é o nosso pastor e queremos andar no comando Teu, de acordo com a Tua vontade, nesse lugar, para a glória do Senhor, meu Pai. Muito obrigado por esse culto que ora acabamos de prestar ao Senhor. Receba, meu Deus, do Teu trono de graça. Abençoe, Deus, agora o pós-culto, o nosso momento de comunhão. Pai amado, abençoe também a semana do Teu povo. Quem trabalha, quem estuda, muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem providenciado isso para a vida deles. Agradecemos a Deus pelas conquistas da Tua igreja, através dos nossos jovens. Agradecemos a Deus pela semana que foi boa, a semana de oração. E oramos, ó Deus, para que essa semana seja boa nas nossas programações, que o Senhor possa dirigir, guiar, sustentar e orientar o Teu povo da melhor maneira possível. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. E agora